Boa noite. Mais um dia para a gente compartilhar da palavra de Deus com vocês, né? A gente beber da palavra, beber do Evangelho de Cristo. Amém? Chine, beleza? Sei que Deus tem muito para fazer na nossa vida hoje, né, gente? Não só hoje, mas todos os dias. O Senhor tem preparado um banquete para a gente, para que nós possamos beber dele mesmo, né? Que é o Evangelho. Então, assim, o Evangelho é o próprio Jesus. Amém? Então não há Evangelho sem Jesus. Não há Evangelho sem um relacionamento com Cristo. Amém? Não há Evangelho sem nós gastarmos tempo conhecendo o Senhor. Então, todos os dias eu separo um tempo para adorar, para estar diante de Deus, para ler a palavra, né? Eu tenho descobrido assim a profundidade que é a adoração. Quando eu e você nos colocamos em adoração, quando eu e você nos colocamos em devoção a Deus, quando o nosso intelecto se envolve com o nosso espírito, ali a transformação, ali a mudança, né? Ali a palavra de Deus entra e nos transforma por dentro e nos faz uma nova criatura, que é isso que nós nos tornamos na cruz. Nós nos tornamos nova criação. Tanto que a palavra de Deus diz que as coisas velhas, elas já passaram e tudo se fez novo. Aí você pode me perguntar, mas aonde que fez novo? Se fez novo no nosso espírito. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. No momento que você creu em Jesus, tudo se fez novo no seu espírito. Mas ainda há um processo, porque a sua alma, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções sejam transformadas através da palavra de Deus. É por isso que todas as disciplinas espirituais, elas visam a nossa transformação da mente. Então, por exemplo, se você passa tempo adorando a Deus, claro que o foco da adoração não é a gente, o foco da adoração sempre vai ser o Senhor. Mas você também vai mudar a sua mente através da adoração, você vai se parecer mais com Cristo. Se você começa a louvar, adorar, agradecer a Deus por coisas que você ainda não vê, aquilo vai transformar a sua mente, você vai crer mais, você vai ter mais fé na palavra de Deus. Se você se envolve com a Bíblia, se você lê a palavra todos os dias e se aprofunda nela, sua mente vai sendo mudada, sua mente vai sendo transformada. E a pergunta que fica é, por que nós precisamos tanto mudar a nossa mente? É porque a nossa mente é o canal por onde o Espírito de Deus vai passar, e o seu Espírito. Então, assim, sem mudança de mente, não há manifestação. Sem mudança de mente, não há manifestação no espiritual, no físico. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, ou seja, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então quero te perguntar, qual é a boa vontade de Deus para a sua vida? Qual é a agradável vontade de Deus para a sua vida? Qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Tudo isso nós vamos alcançar quando a nossa mente se alinhar com a mente de Cristo, quando o nosso intelecto se alinhar com o que o Senhor está pensando, né? Porque para Deus fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, nós precisamos pensar como Ele está pensando. Não tem como Deus nos prosperar quando nós não estamos pensando prosperidade como Deus pensa. Não há como Deus nos curar quando nós não estamos entendendo cura como Deus entende, né? Então é por isso que a gente precisa seguir e viver nesse caminho de transformação mental, que é o que a palavra de Deus vai fazendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né?
E não só a palavra de Deus, outras disciplinas espirituais. Então, se você gasta muito tempo orando em línguas, a sua mente ela vai sendo também transformada. Porque Paulo diz aos Efésios para a gente nos renovar no espírito do nosso entendimento. Né? Então, o que é nos renovar no espírito do nosso entendimento? É que você tem um relacionamento com Deus tão espiritual que a sua mente ela vai se renovando. E isso se dá através da oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém te entende. Em espírito você fala mistérios. Então, quando você gasta tempo orando em línguas, você está transformando a sua mente. Quando você gasta tempo se aprofundando no Senhor através dessa linguagem sobrenatural, você está mudando a sua mente, mudando o seu entendimento, se tornando mais parecido com Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Mas eu não tenho a mente de Cristo totalmente no meu intelecto natural. Então, o que significa que eu tenho a mente de Cristo? Por exemplo, quando você aceitou Jesus, você recebeu a mente de Cristo. Mas não significa que você está pensando 100% como Jesus. Não significa isso. Você recebeu a mente de Cristo, mas você precisa passar por um processo de transformação, passar por um processo de mudança, para que o seu intelecto natural seja transformado e conformado à palavra de Cristo. É o jeito de Jesus pensar. Eu quero pensar como Jesus pensa. Eu quero entender o mundo espiritual como Jesus entende. Eu quero praticar as coisas que Jesus praticaria. Eu quero orar como Jesus oraria. E qual é a melhor forma de orar como Jesus oraria? Qual é a melhor forma de jejuar como Jesus jejuaria? A melhor forma de adorar como Jesus adoraria? É entendendo o modo como Jesus entende as coisas. Se nós não entendemos como Jesus entende, se nós não formos tão íntimos de Jesus a ponto de poder discernir os pensamentos dele, de entender o que ele está pensando nesse momento, nós não vamos conseguir sermos parecidos com Cristo. Né? Nesse momento, Jesus está pensando algo a seu respeito. Nesse momento, Deus tem o seu nome. Deus está pensando em você nesse momento. Mas quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Né? Jeremias diz que os pensamentos de Cristo são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Então Jeremias diz que os pensamentos de Deus a seu respeito são sempre de paz, não são pensamentos de mal. Deus deseja dar um futuro, Deus deseja ver prosperidade para a nossa vida. Mas existem pensamentos de Deus ao seu respeito que são pensamentos muito peculiares, que tem a ver com o plano original de Deus para a sua vida. Tem a ver com o plano original de Deus para a sua vida. Então assim, Deus tem um plano para você, o original, que Ele planejou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então o Senhor sonda o seu coração. Ele sabe qual é a mente do Espírito. O que significa a mente do Espírito? Significa que Ele sabe o plano de Deus para você. Ele sabe, o Espírito Santo, Ele sabe tudo que Deus, o Pai, planejou para a sua vida. E Ele fala assim, é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos. Então tudo que o Espírito Santo orar por você sempre vai estar alinhado com o plano, o propósito perfeito de Deus para a sua vida. Imagina isso, qual é o plano e o propósito perfeito de Deus para a minha vida? Que você seja curado, que você seja próspero, que
que você exerça o seu chamado, que você saiba exatamente para o que você foi chamado. Mas, eu sou um pregador, mas o que você vai pregar? Né? Na escola tem vários professores, e cada professor tem uma matéria. Então, qual é a sua matéria dentro do corpo de Cristo? Né? Uns ensinam sobre fé, outros ensinam sobre jejum, outros ensinam sobre prosperidade, outros ensinam sobre paternidade, outros ensinam sobre oração em línguas, outros ensinam sobre adoração. Qual é a sua matéria? O que você foi chamado para ensinar? O Espírito Santo ele vai te dar o que falar, o Espírito Santo ele vai te dar a unção que você precisa, o Espírito Santo ele vai te dar os dons que você precisa, para que você consiga operar no seu chamado como você deveria. Né? Então essa é a importância, gente, de nós mergulharmos na oração do Espírito Santo. Porque é através da oração do Espírito Santo que Ele mesmo vai nos revelando, nos fazendo entender o nosso chamado no corpo de Cristo. Eu sou um mestre, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu sou evangelista, né? Hoje em dia nós precisamos muito de evangelistas, pessoas que andam em poder, curas e milagres, que ganham almas para Jesus, pessoas que vão nas ruas, sabe? Mas qual é o seu chamado? Nós não podemos viver num chamado que não é nosso. Né? Então, se eu sou chamado para curar enfermos, eu não posso querer viver em outro chamado. Se eu sou chamado para pregar o Evangelho em certo lugar, eu não posso querer pregar o Evangelho em outro lugar. Eu tenho que achar exatamente o que eu fui chamado para fazer. Mas isso é muito difícil se nós não tivermos o Espírito Santo e a oração em línguas. Porque muitas vezes nós vamos achar que o que nós somos bons é o nosso chamado. Mas pode ser que não. Amém? Pode ser que não. Talvez não é porque você é bom em algo que você foi chamado para aquilo, né? Então assim, nós precisamos nos aprofundar em Deus, para que Ele nos revele, nos dê entendimento, nos transforme, nos torne uma nova criatura, né? Nos torne totalmente igual ao seu Filho Jesus. Mas para isso precisa haver um mergulho do Espírito, precisa haver uma renovação de entendimento, um mergulho na oração em línguas, um mergulho na palavra de Deus, para que a nossa mente, tudo que é em nós por dentro, seja transformado, até que nós possamos parecer com Jesus. Amém? Então, Deus quer transformar a nossa vida. Amém? Mas essa mudança vai ocorrer de dentro para fora. À medida que nós andarmos com Ele, Ele vai nos mudando, vai nos transformando. E de repentemente, né, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até que de repente vai ser dia perfeito. Vai chegar o tempo que nós vamos nos parecer exatamente com Cristo. Vamos poder usufruir da boa, da agradável e também da perfeita vontade de Deus. Amém? Essa live vai ficar salva aqui, tá, gente? Depois aí eu vou postar no YouTube, né? Vou deixar um pouquinho aqui, depois eu posto no YouTube. Valeu, rapidinho hoje, né? Beijo, Nath, Gabriel, até mais.